Muito bem. Empowered for witness. Boa noite para você que está chegando aí agora. Em instantes começaremos aqui a nossa live. Uma live que vai trabalhar um tema muito importante nessa quarentena. Nós temos discutido uma série de temas aqui, né? Tanto aqui na minha live, né? No meu Instagram, mas também lá no Instagram da Faculdade Unida. E hoje nós vamos discutir um pouco, vamos conversar sobre hermenêutica pentecostal, ok? Então eu quero te pedir uma coisa, duas coisas assim. Primeiro, eu fiquei sabendo que quando você aperta aqui nesse coraçãozinho, mais pessoas acessam, né? Eu não sabia disso, fiquei sabendo essa semana com a Jerusa, com a esposa do pastor Ricardo Gondim. Então, se puder, um abraço, Raimundo, um abraço. Ajude a gente aí, aperta aí para fazer coraçãozinho, esse negócio aí. E o Diego tá aí também. Além disso, pega esse aviãozinho aqui, ó. Pega esse aviãozinho e aperta e manda essa live para o maior número de pessoas que você conhece. Especialmente gente que tem preocupação desse espaço aí relacionado ao pentecostalismo, à hermenêutica. Esse tema tá fervilhando no Brasil. É um tema que tá muito presente, e eu acredito que seja um dos pontos mais importantes, mais fundamentais, sabe? Das discussões teológicas no Brasil e na América Latina, né? Primeiro porque a tradição pentecostal é o maior espaço pentecostal do Brasil, né? E da América Latina, e do mundo hoje. A experiência pentecostal, as igrejas pentecostais formam uma maior igreja evangélica, né? Juntando todas elas. E a hermenêutica pentecostal, ela tem dialogado com uma série de perspectivas. Vocês têm acompanhado, né, o que a gente produz sobre isso, que é uma das coisas. E aí, Jaqueline, tudo bem? Daqui a pouco vamos ter também uma live com a Jaqueline, especialista em história da igreja, história do protestantismo no Brasil. E aí, a ideia é que a gente discuta um pouco esse assunto hoje aqui. Quem vai estar comigo é o César Moisés, que tem escrito um livro muito importante sobre a pós-modernidade, pentecostalismo, mas também sobre hermenêutica. E o mundo inteiro está discutindo. É verdade, esse tema é difícil, mas vamos enfrentá-lo juntos. Nós vamos enfrentar esse tema juntos aqui. Mande para o maior número de pessoas que você puder. Pegue aí esse aviãozinho e manda para os teus amigos, para o pessoal que tá aí, que pode contribuir, que gosta desse tema. Especialmente gente que tem alguma relação com a tradição pentecostal, ou gosta de estudar o pentecostalismo. Você, protestante, eu acho que tem que estar atento a isso também. Ó, o César chegou aqui. Já vou chamar o César aqui para a gente começar. César está entrando aqui, o pessoal está chegando, o pessoal tá subindo aí na live. Fala, Kenner. Pastor César. Tudo bem, meu amigo? Rapaz, a quarentena tá deixando a gente barbudo, hein? Oi? A quarentena tá deixando a gente barbudo, hein? Rapaz, até o Ricardo Gondim entrou aí na nossa o live, tá hein? Aqui também. A live que nós fizemos com o Ricardo, que eu fiz com o Ricardo, já está disponível lá no YouTube. Não sei se você viu, Ricardo. Depois partilha lá. Tem muita gente que tem procurado, perguntado sobre a live. Bom, o pessoal está entrando aí. Seja muito bem-vindo, César, para esse nosso bate-papo. Obrigado, meu amigo. Que é muito importante. Importante por uma série de razões. Entre elas, o tema, ele é um tema que tem aparecido em vários espaços da academia, tanto na América Latina, no Brasil, como também na Europa, nos Estados Unidos. Quer dizer, falar de hermenêutica agora, hermenêutica carismática, hermenêutica pentecostal, não é uma discussão só para assembleianos. Isso tem que ser dito. Os assembleianos deveriam se preocupar um pouco mais em discutir o assunto.
mas não necessariamente seja um tema assembleiano. É um tema de quem pesquisa hermenêutica, de quem gosta de teologia. Eu tenho dito que a questão das pesquisas no protestantismo, na teologia protestante brasileira, tem que enfrentar a hermenêutica pentecostal, tem que tratar desse assunto. Quer dizer, então, não é um tema só para pentecostais, não é um tema só para assembleianos, é um tema para quem se preocupa com teologia, com comunidade de fé, com leitura bíblica. E no Brasil, nós temos acompanhado um pouco a discussão, só que essa discussão tem sido feita no Brasil de maneira muito, mas muito relaxada. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui. Eu e o César, de alguma maneira, a gente tem acompanhado de perto essas discussões, e essas discussões podem ser, inclusive, avaliadas por nós aqui, a forma como tem sido feita no Brasil. Bom, na Europa, nos Estados Unidos, nós temos uma intensa produção nisso. Nós temos um jornal, que é um jornal só da Sociedade de Estudos Pentecostais, uma sociedade americana formada já há alguns anos, e temos acompanhado, assim, pelo menos revistas inteiras com grandes pesquisadores, tanto pentecostais ou não pentecostais, preocupados, essas pesquisas preocupadas especificamente com hermenêutica pentecostal. Não é? O Adriano entrou aí também. O Adriano é doutor e é um pentecostal e orienta pessoas lá no mestrado, na instituição onde ele trabalha, que pesquisam hermenêutica pentecostal. Então, hoje nós temos uma turma boa aqui, uma turma séria. Eu quero que você faça isso, mande aí para o pessoal essa live, pega o aviãozinho, manda aí para o pessoal, para que o pessoal venha participar com a gente, que esse tema é um tema muito importante, fundamental. Eu tenho... Ó, o Samuel chegou aí também, outro pentecostal, doutor, está aqui, ó, Samuel. Quer dizer, nós temos um grupo aí de gente muito boa, que tem trabalhado com teologia protestante, teologia pentecostal, hermenêutica pentecostal e outras coisas. Bom, César, vamos começar? Vamos começar? Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Vamos lá. Fica à vontade. Tá. Eu acho que... O interlocutor mais importante aqui é você. Você vai conduzir aí, nós vamos conversar. Vamos estar junto aqui. Primeiro, eu queria que a gente dividisse essa nossa conversa em pelo menos algumas fases. Pelo menos 3 fases, assim. Primeira coisa, falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da hermenêutica pentecostal. É muito comum você ouvir no Brasil, porque não é assim no mundo, mas no Brasil, a ideia de que a tradição pentecostal tem um jeito de fazer hermenêutica, que é a aplicação do método mais conservador e, por vezes, fundamentalista, em alguns pontos, o método histórico-gramatical, que é ligado, sim, ele é ligado à tradição reformada. Não são só os reformados que usam, mas ele é ligado, sim, historicamente, à tradição reformada. Quer dizer, primeiro vamos ter que discutir um pouquinho aqui a história da hermenêutica pentecostal. E para a gente estudar um pouco, para a gente falar um pouco da história da hermenêutica pentecostal, precisamos falar um pouquinho sobre a história da própria hermenêutica. Nós vamos discutir isso. Segundo, sim, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Se a experiência tem um lugar na hermenêutica pentecostal, quais os melhores métodos para nos ajudar neste trabalho? E terceiro, como é possível fazer, então, uma síntese, um terceiro caminho, nem racionalista, nem hiper pós-moderno, para pensar a hermenêutica pentecostal. E aí que entra a questão das teorias narrativas, narratologia, que é um tema que o César já tem discutido desde 2015. Então, se você ouvir por aí sobre narratologia, teologia pentecostal, isso não começou agora, isso está presente desde, pelo menos no Brasil, 2015, com o pentecostalismo já é antigo. Eu, em outros espaços, pensando não a hermenêutica pentecostal, desde 2012, 2011, já tenho discutido isso também. Quer dizer, então, nós vamos nesses 3 momentos. Primeiro, eu quero falar para você que está aqui nos ouvindo que o tema da hermenêutica pentecostal e o tema dos estudos acadêmicos em geral, ele exige da gente um diálogo e respeito. Quer dizer,
quando um tema chega no espaço para ser discutido, ele deve ser considerado como? Assim, ó. Se você tem posicionamentos diferentes sobre um tema, você faz respeitando a proposta do outro e, mais do que isso, vendo os pontos positivos e os pontos fracos. Você não somente ataca, você não somente estigmatiza, você avalia os temas, mesmo que sejam posicionamentos bem diferentes. Um exemplo. Sobre hermenêutica pentecostal, nos Estados Unidos, nós temos grupos que se reúnem e produzem muita coisa há muitos anos. Figuras como Kenneth Archer e Craig Keener, ou Amos Young e Roger Menzies, que são de grupos e perspectivas diferentes, mas escrevem livros juntos, leem os textos uns dos outros, avaliam os pontos positivos e os pontos negativos uns dos outros, mesmo que sejam diferentes. Por exemplo, você não vai ouvir o Robert Menzies, chamando o Kenneth Archer de liberal, de comunista, de esquerdista, porque pensam diferente. Então, estão todos no mesmo lugar, buscando compreender melhor a hermenêutica pentecostal, com posições diferentes. Uma posição mais voltada para a questão da reforma, ou uma tradição mais reformada, evangélica, outras mais pós-virada linguística, ou avaliando o lugar das hermenêuticas pós-modernas. Então, quer dizer, eles fazem como? Produzem livros juntos, participam de eventos juntos, com respeito, com honestidade, né? Com justiça. O problema é que no Brasil, essa discussão chegou sendo feita por pessoas que não têm conhecimento básico da discussão. Com formação também, com formações muito limitadas. E que a forma de tratar é de uma maneira não apologética no sentido positivo, mas apologética no sentido negativo, de ataque, de injustiças, de calúnias. Então, assim, esse tipo de discussão, gente, não é honesta. Por mais que aqueles que avaliem a partir do seu lugar estejam certos, a forma como fazem mostra que não entendem nada de discussão acadêmica e discussão teológica. Além de revelar também uma profunda desonestidade intelectual e, acima de tudo, para mim, falta de compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho nos convida a um relacionamento de amor, de respeito, de partilha. Então, no fundo, é gente que não está querendo tratar o tema. É gente que quer, talvez, se beneficiar. É gente que quer, de maneira injusta, atacar. Há uma apologética rasteira. Então, assim, para começar, esse tema no Brasil, infelizmente, foi tratado de forma profundamente imatura. No início, César, quando eu comecei a escrever sobre isso, eu me disponibilizei a discutir com as pessoas que pensam que o único jeito de fazer exegese ou hermenêutica pentecostal seja seguindo o método reformado. Eu achava que realmente, no fundo, havia um interesse de crescimento, de diálogo, como nos Estados Unidos, como lá na Sociedade para os Estudos Pentecostais que nós temos. Sim, sim. E percebi que não. Você também percebeu que não. Não tem. Muitos deles queriam Não o quê? tem. Simplesmente atacar com injúrias. Para você ter ideia, injúrias mesmo, de levantar mentiras. Tipo assim, essas perspectivas deles aí, ou dele, é errada, porque eles, sei lá, aí tem uma série de coisas, uma série de mentiras. Porque ele planta bananeira e sai andando pelado pela rua. Coisas desse tipo. Quer dizer, no fundo, é só uma injúria caluniosa. Então, graças a Deus que nós temos outros abertos a um diálogo, porque entendemos a importância desse tema. Não há mocinho e bandido aqui nesse tema. São pessoas que estão no reino, que creem nas Escrituras, que acreditam nas Escrituras. A maioria dessas pessoas acreditam na contemporaneidade dos dons do Espírito e querem entender melhor uma hermenêutica que dê conta disso. Não são só assembleianos, são vários tipos de pentecostais, grupos pentecostais, que aqui no Brasil também estão fazendo. Aqui está o Adriano que entrou aí, o Samuel e outros. Bom, então, daqui a um tempo vai sair uma obra
para uma editora que não é uma editora pentecostal, que vai tentar fazer exatamente isso. Eu estou escrevendo essa obra, já terminamos, na verdade, com os nossos parceiros do texto. Nós temos pelo menos 3 ou 4 artigos de fora, do Karkheim, do Kennedy, do Craig Kinner, do Archer. Quer dizer, de gente que tem feito isso nos Estados Unidos e na Europa e vão fazer com a gente aqui. E eu em um diálogo com outro rapaz que também tem uma perspectiva da fronteira e vai sair. E aí eu quero que vocês depois acompanhem essa discussão, porque ela é tão importante que a maneira como as pessoas estão fazendo no Brasil não é honesta. Não é honesta. Atacando pessoalmente, falando mentiras. Não é nada disso que a gente quer. Nós queremos discutir o tema, porque, para mim, eu não sou assembleiano, não sou hoje institucionalmente pentecostal. Eu sou de tradição pentecostal, sou um pastor batista que entendo que a minha espiritualidade é uma espiritualidade pentecostal. Então, eu sou de tradição pentecostal, sou historicamente pentecostal, sou um pastor batista, mas me entendo como pentecostal. Por causa da teologia, da experiência, da prática. Na comunidade onde eu ajudo a pastorear, me respeitam como pentecostal, não tem dificuldade nenhuma com isso, a igreja local permite tal coisa. Então, é isso. Em relação a esse primeiro momento aqui, César, dessa abertura da necessidade dessa discussão, o que você acha? Você concorda com isso que eu estou dizendo? O Kenner, eu diria o seguinte, a respeito especificamente da condução desse assunto no Brasil. Eu diria o seguinte, eu diria que existe desonestidade intelectual quando existe intelectualidade. Entendeu? E existe mérito para uma resposta, uma reação, quando existe interlocutor que tenha condição de estar na discussão. Quando o interlocutor é desonesto, quando o interlocutor apela para expedientes da falta de caráter, da sua baixeza, da sua desonestidade, do seu caráter deformado, do seu caráter persecutório, né, da sua inveja, do seu ressentimento, então ele não merece resposta. Alguém me perguntou, mas por que você nunca respondeu? Eu não respondi porque são pessoas covardes, mentirosas, que não merecem resposta. Agora, essas pessoas, elas sabem que dá para se utilizar, né, esses espantalhos, essas mentiras criadas em torno desse tema, para assombrar os pastores. Então, os pastores foram usados, né? Foram usados para serem amedrontados com esse tema, entendeu? Então, pessoas inescrupulosas, invejosas, se valendo da falta de conhecimento de muitos pastores no Brasil, que são homens até que são preparados na área bíblica, em outras áreas também da teologia, mas não estão inteirados especificamente do assunto hermenêutica pentecostal, e isso não é nenhum demérito, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Então, essas pessoas, elas utilizaram, né, de um expediente extremamente desonesto, né, com falta de caráter mesmo, assim, com baixeza, com falta de vergonha, são interlocutores que não merecem nenhuma resposta porque não têm altura intelectual e nem moral para receberem resposta. Então não vão receber, da minha parte não vão receber, a não ser que sejam homens suficientes para virem diante de mim e conversar comigo pessoalmente mesmo, não é com live, não é com nada, não, pessoalmente. Bota a máscara, entendeu? Ou no caso, tira a máscara da falta de moral, bota a máscara de proteção, né, aí da questão de não voar, né, os micro-organismos, e vem falar comigo. Se tiver coragem de fazer isso, se for homem suficiente, tiver hombridade suficiente para fazer isso, a gente conversa cara a cara, tete a tete. Caso contrário, baixeza de internet, mentira de esgoto de WhatsApp, lives espúrias, tentativa de assaltar o tema para si, dizer eu que comecei. Não, meu irmão. Inclusive, isso aí é crime. Quando você tenta falar de um tema que você não está preparado e que você praticamente assaltou de outro colega que já levantou o tema antes, sem fazer alusão ao colega e querendo dizer que você é que está falando certo, sendo que não tem reconhecimento nem preparo para falar, são todas questões que a gente nem perde tempo falando. Né? A gente só lamenta porque tem muito jovem, tem muita pessoa precisando de ajuda teológica, precisando de instrução teológica, e essas pessoas não têm condição de discernir entre a verdade e a mentira. E
na esteira disso, o que está sendo muito utilizado é a questão do momento político que nós estamos atravessando, que é um momento muito delicado e muito complicado. E esse pessoal que se escondeu, né, atrás de um conservadorismo que, na verdade, é hipocrisia para escamotear um monte de outras coisas que a gente sabe que existe por aí, esse pessoal se escondeu, né, dentro dessa espécie de direita, de ultradireita, acusa a gente de esquerdista, porque a gente não apoia, na verdade, a forma de se fazer e desse governo que aí está, e principalmente porque está se utilizando o nome de Deus, né? Deus não está nesse negócio, coisa nenhuma, todo mundo sabe disso. Então, estão utilizando esse expediente e aí estão fazendo sucesso. Ó, esses caras são esquerdistas, esses caras, eles são liberais do ponto de vista teológico, esses caras não prestam, esses caras não creem na Bíblia. Então, inventaram um monte de mentira, né? E aí, em cima disso, criaram esses espantalhos e utilizaram os pastores para prejudicar o trabalho que precisa ser feito, que não tem mais como ser adiado. Porque você vem fazendo um trabalho há muitos anos dentro do âmbito acadêmico com outros colegas, como o Davi Meschiati e muitos outros companheiros que fazem esse trabalho dentro do âmbito da academia. Mas dentro do âmbito institucional, eu levantei essa questão em 2015, como você colocou, de hermenêutica pentecostal, e digo diante de Deus, eu não tinha nem leitura como hoje. Graças a Deus eu fui buscar mais, inclusive com a ajuda sua, mostrando materiais, etc. Então eu fui buscar leituras para poder me preparar e estar à altura para falar desse tema. Mas quando eu escrevi em 2015, e quando eu escrevi o meu texto até em 2017, foi baseado mais em intuições mesmo, entendeu? Foi baseado mais em questões da forma do pentecostal ler a Bíblia e aplicar a sua vida e viver a realidade, acreditando na sobrenaturalidade. Então, diante disso que eu pensei, não existe condição da gente caminhar fazendo a defesa da sobrenaturalidade, da forma pentecostal de ler a Bíblia e defendendo tudo que a gente defende, dependendo dos métodos hermenêuticos reformados que são racionalistas, sejam eles guinados à teologia liberal ou sejam eles guinados à teologia conservadora. Ambos são dependentes do racionalismo e inapropriados para o pentecostalismo. Então foi dentro desse aspecto que você entra trazendo, né, uma proposta da narratologia. Eu levanto a questão da narrativa dentro do meu livro, mas eu não mostro como se fazer isso. Eu não levanto como se fazer isso. Mas a própria CPAD... Só um ponto. Pastor Juliano, você perguntou sobre como podemos instrumentalizar. Fica com a gente, nós vamos falar sobre isso e vamos ajudar nesse ponto também. Lá, é exatamente isso. Então, foi aí dentro desse paradigma, pensando sobre isso, lendo materiais que a própria CPAD publicou, como, por exemplo, Batismo com o Espírito Santo e com Fogo, do Anthony de Palma, né, que é um autor muito respeitado das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, que falou sobre isso, e ele disse que nós tínhamos que encontrar uma forma pan-bíblica de fazer a defesa da contemporaneidade dos dons e da evidência inicial. E ele vai falar justamente da aproximação com os aspectos da crítica narrativa. Isso também está escrito na Teologia Sistemática, que a CPAD lançou em 1996, editado pelo Stanley Horton, o uso da crítica narrativa, e recentemente a CPAD lançou Faces do Novo Testamento. Ela lançou Faces do Antigo Testamento e Faces do Novo Testamento. O livro Faces do Novo Testamento tem um capítulo, um dos pontos deste capítulo trabalha sobre crítica narrativa, explica o papel da crítica narrativa. E a crítica narrativa é a forma coincidente de os pentecostais lerem a Bíblia. Ou seja, a crítica narrativa não existe porque o pentecostal criou. A crítica narrativa é a teoria literária, como você já tem explicado, que existe para dar conta de outros aspectos de leitura da literatura, mas que se descobriu posteriormente, os teóricos, que os pentecostais intuitivamente já fazem esse tipo de leitura. É só isso, não tem nada mais, nada menos que isso. Nós vamos entrar nisso. Ninguém inventou a roda, simplesmente a gente está só descrevendo o que é feito na prática. O que é feito na prática, todo dia, todo momento, todo pentecostal faz isso. Hoje, milhões de pentecostais fizeram isso no mundo, no seu devocional de manhã, e vão fazer à noite. Já leram a Bíblia de forma narrativa sem que ele nem sabe que existe narratologia, mas ele lê dessa forma. É simples assim.
Perfeito, perfeito. Entendeu? Perfeito. Simples assim. É uma modalidade existencial, praticamente. É uma forma intuitiva de ler Bíblia. Só isso. Pronto. Não vamos dar o prato pronto do final, não. Vamos aos poucos. O pessoal está chegando, está vindo, tá? Vamos aos poucos. E assim, essa primeira parte, só para complementar o que você disse, a gente entrar já na história, né? Na história mesmo, tal. Sim, é o seguinte, tranquilo. eu vou te falar, com que eu me deparei? Eu me deparei que havia só um minutinho, Sérgio. Fica à vontade. Então, pessoal, vocês estão nos dando o prazer de nos acompanhar. Eu queria até que vocês não estranhassem, mas... Voltei. Então, quer dizer... Só para terminar aqui a minha frase aqui. Claro. Tô dizendo, dando satisfação ao pessoal, para eles não estranhar a forma como a gente fala disso, é porque muitos dos nossos internautas que estão chegando na nossa live, são pessoas nos dão o prazer de estar com a gente aí, não saibam, talvez, o que acontece por aí, o que eu recebo por WhatsApp, porque o indivíduo detrator, ele não imagina que ele manda um WhatsApp no fim do mundo e o WhatsApp vai correndo e chega para mim. O WhatsApp é onde o cara, pra você ter uma ideia, pega esse livro meu aqui e pega assim, abre e lê uma frase que não tem no livro. Por exemplo, olha aqui, ele escreve que a Bíblia não é a palavra de Deus e bota isso no WhatsApp. Isso tem por aí. Só para vocês terem uma ideia do nível da falta de caráter desses indivíduos. Entendeu? Só para as pessoas entenderem. E aí as pessoas, os irmãos simples que não sabem, muitos pastores simples acham um absurdo, mas isso aí é gente que não presta. De maneira bem clara, estou dizendo para você. Você vai assistir minha live depois, ele falou, estou dizendo, você não presta, e se você acha ruim, você fala comigo pessoalmente, estou mandando você vir falar comigo. Alguém pode pensar assim, mas vem cá, o César Moisés está propondo que ele vai brigar? Não, não vou brigar. É que eu quero ver se o cara é macho para dizer para mim, junto comigo. Na internet é muito fácil o cara ficar falando uma abobrinha, mentindo no WhatsApp, dizendo besteira, falando do Kenner, que o Kenner apoia isso, apoia aquilo. Fala pra gente, amigo. Se você tiver coragem de vir para mim, falar para mim, pessoalmente, você ligar para mim, liga para mim, manda um WhatsApp para mim, aí nós vamos conversar. Entendeu? Aí nós vamos sentar num conselho de ética de uma convenção, nós vamos sentar num tribunal da justiça secular e vamos conversar. E vamos ver se você vai provar que tem essa frase no meu livro que você falou que tem. Então, assim, o nível de desrespeito, de baixeza é muito grande. Por isso que eu queria explicar para o pessoal. Nossos irmãos que estão aqui, nossos companheiros estão aqui, para entender o contexto. A gente quer falar de hermenêutica, mas a gente não consegue falar no meio dessa pandemia, nessa mentirada que existe, da pandemia da mentira, né? Não é da pandemia do Covid-19, não. É da mentira. E é uma questão tão simples no sentido do interesse verdadeiro de tratar um tema. Só para você ver, você que está nos acompanhando aqui, que talvez ou você gosta, está começando a gostar da questão da hermenêutica pentecostal, etc., que não é a única coisa que me preocupa nos meus estudos, mas é uma parte importante das minhas preocupações. No fundo, o que eles estão fazendo aqui não é a discussão do tema. Não. É um tipo de violência e extremamente desonesta. Sim. Eu estou dizendo que fora do Brasil, nos Estados Unidos, isso é antigo, na Europa, né? Eles fazem a discussão que a gente está querendo fazer aqui. Fazer intelectual, ou seja, vamos discutir o assunto, vamos discutir o tema. Você está entendendo? Vamos propor. Quais são as propostas que se apresentam nesse tema? Elas são exequíveis? Elas são cabíveis? Elas cabem aqui entre nós? Entendeu? Ó, pastor César, falaram que seu livro fala que a experiência está acima da Bíblia. Tá vendo aí? Nós vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar isso. Bom, é isso aí. É disso que eu estou falando, entendeu? É nesse contexto que a nossa conversa. Mande essa live pro pessoal aí. A gente está com um bom número de pessoas acompanhando aqui, mas manda essa live pro pessoal, porque eu acho que aqui vai ser um espaço importante e justo e real de dois autores que estão trabalhando esse tema já há um tempo e que, de certa forma, estão convidando o povo no Brasil e tal para discutir honestamente esse texto. Por quê? Esse assunto? Porque, para a gente, esse assunto é fundamental para a teologia no Brasil, para a prática na igreja e etc. É isso, gente. Bom, em primeiro lugar, para a gente falar de hermenêutica pentecostal, nós temos que entender que não há um único jeito de leitura bíblica pentecostal na história do pentecostalismo e na história da hermenêutica. Então, há uma mentira aqui. Qual? O pentecostal lê a Bíblia de forma historiogramatical. Esse é o método do pentecostalismo. Não! Isso não é uma verdade. Vamos lá. Para você entender.
Tô lendo li isso aqui hoje, ó. Li isso aqui hoje nesse lançamento da Loyola. Uma introdução ao pentecostalismo, lançamento por editora católica de um autor pentecostal estadunidense. Li isso aqui que você está falando hoje. Não é. O pentecostal lê intuitivamente de maneira narrativa, sempre. Sempre. Aí veja aqui. Na história do pentecostalismo, nós temos movimentos e usos dos métodos. Quando o pentecostalismo surge, lá no iniciozinho do século XX, aí você tem uma série de autores que podem te ajudar com a história da hermenêutica. Vários autores que vão traçar essa história da hermenêutica. Qual é o tipo de hermenêutica que os primeiros pentecostais fazem? Primeiro, os teóricos vão chamar, inclusive o Roger Stromstad, vai chamar de... Lançado pela CPAD, com livros lançados pela CPAD. Hermenêutica pragmática. Pragmática. Não acadêmica. O que é essa hermenêutica pragmática? É o seguinte, eles têm a experiência e a partir dessa experiência e da homilia, da pregação, etc., eles leem a Bíblia. Essa hermenêutica pragmática é uma hermenêutica que não está preocupada, por exemplo, com a aplicação de métodos de exegese, mas sim em perceber no texto bíblico como tratar as suas experiências. Alguns vão dizer, mas a história do pentecostalismo começa com a leitura bíblica que produz a experiência. Olha, no início do pentecostalismo, lá tanto com o Parham quanto com o Seymour, antes que não é o início do pentecostalismo. Que não é o início. Antes dos Isso dois, aí é mito histórico, todo mundo sabe. Antes dos dois, nós temos uma série de movimentos. Entre eles, um tal de Irving. Sim. Que funda uma igreja. Que funda uma igreja chamada Igreja Batismo do Fogo Church, que é uma igreja que vem de um líder da santidade, do movimento de santidade, que ele vai falar de uma... Se o movimento vai falar de dois, né? Da santificação, etc., do batismo do Espírito Santo. O Nilson está dizendo aí que um professor de teologia de São Paulo veio falar que teu livro falou, o teu e do Davi, que a experiência estava acima da Bíblia. Aí ele pediu para o cara mostrar. Deve estar esperando até hoje para o cara mostrar, porque não tem. Aí veja só. A experiência do Irving, ele influenciou demais o Parham. Então, a experiência do Parham, a experiência do Seymour, isso produziu o que a gente conhece como pentecostalismo. Sim. A leitura bíblica entra como uma maneira de ser da Bíblia a partir dessa experiência. E no início da hermenêutica pentecostal, então, não há nenhum tipo de método exegético aplicado. Não há uma preocupação de teorização metodológica. É intuitivo. A vivência da leitura do texto. É tanto que o próprio Parham, ele vai entender que essa experiência de línguas estranhas é a capacitação, né? É isso aí. Ele manda xenolalia. Xenolalia, desculpa. Xenolalia. Aí ele vai xenoglosia é para o espiritismo. Xenolalia. Aí ele vai mandar pessoas para a China, para vários lugares. Sabe por quê? Porque uma vez que eles recebem o Espírito, o batismo, eles podem falar as línguas daquele lugar. Quer dizer, você percebe que é o início de um pentecostalismo. Tem o início do pentecostalismo que tem a perspectiva unitarista, ou unicista, melhor dizendo. Quer dizer, esse primeiro momento da hermenêutica pentecostal é a chamada hermenêutica pragmática, bem alegórica e pouco acadêmica. É nesse contexto que vai surgir, por exemplo, a leitura prova. Quer dizer, os pentecostais liam como um movimento texto prova, né? Texto prova, quer dizer, você pega um texto para provar aquilo que você afirma, ou a experiência, ou os outros textos. Sim. E, além disso, é nesse contexto que surge a leitura dispensacionalista entre os pentecostais. Sim. Então, esse primeiro momento da leitura da hermenêutica pentecostal é uma hermenêutica pragmática, imediatista, sem mediação exegética, sem mediação metodológica. Não há essa preocupação. Na década de 70, os pentecostais, entre eles, nomes como Gordon Fee, William Menzies, que é o pai do Robert Menzies, e outros, começam a entrar na academia. E o pentecostalismo começa a se envolver com o que nós pensamos que é uma espécie de grupo evangelical ou evangélico americano. National American Evangelical, NAI. É a NAI.
E esses caras... É a Associação dos Evangélicos. Isso, esses caras... Associação Nacional dos Evangélicos. Isso, esses caras usam especialmente o método histórico crítico numa perspectiva mais moderada, ou uma leitura gramatical histórica. Quando os pentecostais entram na academia e são acolhidos na década de 40, por exemplo, por esse grupo, eles começam a aplicar e se apropriar não só do método histórico-gramatical, mas especialmente do método histórico crítico. Eles vão usar a crítica da redação, e não só a crítica da redação, mas a crítica das formas também. A história comparada das religiões. Presta atenção aqui. Você tem um texto, Empowered for Witness, Empoderados para Testemunhar, que é um livro que sucede um texto sobre o Espírito Santo em Lucas, escrito por Robert Menzies. Eu tenho o livro, eu li o livro, eu já estudava isso antes de preocupar com o Hermenêutica Pentecostal. O Roger Menzies diz o seguinte: para ler Lucas é importante acessar a fonte Q, Marcos, utilizar a crítica da redação, utilizar a crítica das formas. Sabe o que o Menzies faz? Ele pega a ideia do Espírito nos textos pseudepígrafos, em 1 Enoque, em Qumran. Ele vai usar os autores liberais da época, Sanders, e os judeus que trabalham com teologia paulina, todos eles instrumentalizados pelo método histórico crítico. Quer dizer, o texto do Menzies é a aplicação ipsis literis do método histórico crítico. E aí forma-se uma escola de exegetas pentecostais, e o Stronsted está entre eles. O Roger Menzies está entre eles. O Even, que é um outro cara, que é batista, mas preocupa-se com isso, estuda. Quer dizer, é aí que essa leitura racionalista entra na história da hermenêutica pentecostal. E mais, o método histórico gramatical vem também, especialmente por um grupo um pouco mais conservador. Mas até estes que usam o método histórico crítico, usam, como diz o Marshall, usam de maneira moderada. Eles aplicam o método, eles aplicam a crítica da redação, aplicam a crítica das fontes, comparam os textos não canônicos com os textos canônicos, que é a história comparada das religiões. Eles vão se utilizar de tudo isso, mas guardando um pressuposto. Qual o pressuposto? Que o Espírito age, que a experiência age e que a Bíblia é histórica. Então, você entende aqui? É uma mentalidade racionalista, sim, mas enfraquecida com a presença da experiência pentecostal. O Roger Stronsted vai dizer assim: o que gerou uma boa leitura de Atos 2, citando o Pinnock, que é um cara Clark, que vai ajudar, né? O Clark Pinnock, vai dizer o seguinte: não é uma aplicação boa do método histórico-gramatical, mas é a aplicação do método histórico-gramatical precedido pela experiência. Mas o Roger depois vai dizer, o Stronsted vai dizer, é verdade, nós temos que buscar a intenção do autor, nós temos que buscar o sentido original, mas o que dá a leitura exata de Atos 2 é a experiência para o pentecostal. Então, você veja aqui, uma leitura pragmática, dispensacionalista, usando o texto prova, que é um método de leitura. Depois, você tem a presença da hermenêutica histórico-crítica, a exegese histórico-crítica e a histórico-gramatical, porque os pentecostais, eles têm que lidar com a seguinte questão: como ler a Bíblia para que ela não seja uma alegoria? O FI vai fazer isso, vai dizer o seguinte: nós somos acusados de alegóricos, nós somos acusados, ele dizendo dos pentecostais, de ler a Bíblia sem método. O que fazer? Aí ele vai trabalhar o gênero literário, ele vai aplicar a crítica das formas, a crítica da redação. Quer dizer, eles estão tentando dar resposta a um desafio da década de 70, da década de 80. Então, eles se utilizam do método histórico-crítico, eles se utilizam do método histórico-gramatical para resolver esse problema. Na década de 90, 80, um outro movimento surge, especialmente dentro da Sociedade de Estudos Pentecostais e da revista Pneuma.
que é uma revista americana que congrega pesquisadores pentecostais. E a partir daí, eles vão perguntar o seguinte: os métodos histórico-crítico e o histórico gramatical dão conta do dado da experiência? É aí que vai surgir o seguinte: eles vão olhar para a pós-modernidade e vão dizer, olha, na pós-modernidade há uma crítica ao racionalismo e há uma abertura para a experiência. Vamos ver se esses métodos podem nos ajudar? Aí o Kenneth Archer, não só ele, mas vários outros. O Kenneth Archer é um. Existem muitos outros. Sem dúvida. Muitos outros. Vão fazer o quê? Vão ler Paul Ricoeur, vão ler narratologia, vão ler semiótica e vão pensar, opa, essas ferramentas podem ser usadas para a leitura bíblica por um pentecostal, a narratologia. Porque essas ferramentas valorizam a experiência. Não é que é jogar o texto fora. Eles não vão aceitar o relativismo total da pós-modernidade. Eles não vão dizer que o pentecostalismo é pós-moderno, mas eles vão perceber que as discussões pentecostais antecipam a pós-modernidade. Aí surge um novo movimento de leitura pentecostal, que é qual? Usar as ferramentas, não os pressupostos, dos métodos pós-modernos. Não dizendo que a outro erro. Não existe um método pós-moderno. Vou repetir. Não existe o método, não existe a hermenêutica pós-moderna. Sabe o que é, o Kenner? Olha só, se você me permite. Claro. Eles pegam, sem nunca ter lido um livro do Derrida, eles não leram nenhum livro do Derrida, tá? Eles pegam o desconstrucionismo, a perspectiva desconstrucionista, trazida introdutoriamente por autores reformados que criticam pós-modernidade, tem ojeriza de pós-modernidade, porque o autor reformado, ele depende do racionalismo da modernidade para continuar dizendo as coisas que diz da Bíblia, as coisas que diz da teologia deles, as coisas que, para subscrever a confissão de fé de Westminster. Então, o que acontece? Esses autores criticam a pós-modernidade, demonizam a pós-modernidade e pegam os piores exemplos do que há de pós-modernidade, e muitos deles até eles distorcem, e colocam na cabeça do pessoal que lê os livros reformados, e aí esse pessoal pega essas leituras que já são de segunda ou terceira mão, não do autor, e traz mastigado para as pessoas, né? E aí o que acontece? Trazendo para as pessoas, faz com que as pessoas criem um medo de quando ouvem essa expressão pós-modernidade. Entendeu? Sem nem saberem o que é pós-modernidade. E é bom que se diga, não existe, do ponto de vista histórico, a pós-modernidade, tá? Não é uma realidade. Principalmente no Brasil, não existe mesmo. O que existe são filosofias pós-modernas que são pensadas por pensadores, por autores, dessa perspectiva, mas pós-modernidade como um tempo histórico não existe, isso é uma ilusão, tá? Perfeito. Isso é uma besteira. E além entendeu? disso, não existe essa expressão hermenêutica pós-moderna. Entende? Existem ferramentas exegéticas, hermenêuticas, que surgem como crítica ao racionalismo moderno. Sim. Aí podemos citar Isso. a resposta do autor, ou a estética da recepção, análise do discurso, semiótica, teoria narrativa ou narratologia. Quer dizer, são ferramentas que surgem no período que critica o racionalismo moderno. Então, aqui, os pentecostais começam, então, a perceber que essas ferramentas podem ajudar. Mas quem as usa lá nos Estados Unidos e na Europa não são liberais, de esquerda, nada disso, desconstrutivistas, relativistas, inimigos da fé, nada disso. São pastores, são teólogos, são exegetas, biblistas carismáticos e pentecostais. Então, para a gente agora fechar esse primeiro bloco e passar para o César também falar alguma coisa sobre isso. Não existe a hermenêutica, o método pentecostal. Existe uma história de uso dos pentecostais,
de métodos que melhor se adequem e respondem a um desafio. Veja, mas a Declaração de Fé da Assembleia de Deus citou lá gramático, histórico e literário. Primeiro, a Assembleia de Deus não é a Igreja Pentecostal, é uma delas. Segundo, esse documento é da CGADB, não é de todas as Assembleias de Deus. Terceiro, esse documento abre espaço para as teorias narrativas, porque ele diz contexto histórico, gramatical e literário. Se está citado literário, aqui é literatura, é o jeito como o autor trata o texto de forma literária, etc. Isso é um ponto. Então, não há a exegese ou a hermenêutica pentecostal, o método. O que há de comum, olha, presta atenção nisso aqui, o que há de comum é a preocupação com o lugar da experiência nesse processo. Aí, os autores vão tentando resolver isso, gente. Veja, qual foi a resposta que eu e o César demos com o Davi Mesquiat e outros? O seguinte, o texto, ele é importante, está acima de qualquer coisa. Mas esse texto precisa entrar numa relação circular com a experiência. A experiência ilumina o texto ilumina a experiência. Não é que um está acima do outro, os dois estão numa relação circular. Texto, experiência. Por quê? O lugar da experiência na hermenêutica pentecostal é fundamental. Como que o William Menzies respondeu essa questão lá na década de 70, 80? Assim, ele vai dizer assim, ó, primeiro, o texto, depois, os métodos exegéticos. Quais métodos? Os métodos históricos críticos. E depois, a avaliação na experiência. É mais ou menos assim. Ó, você é um membro de uma igreja, ou um teólogo ou um biblista, pentecostal carismático. Você vai para o texto. Você vai para o texto, tipo assim, para que o texto fale sem nenhuma influência tua, usando os métodos. Que é uma loucura para a experiência pentecostal isso. Mas vamos lá. Lê o texto. E aí, você aplica os métodos lá. Aplica, especialmente mais histórico crítico, que é desse método que o William Menzies está falando. Aí depois, com o resultado da exegese, você vai olhar para a experiência. Vem cá, essa experiência está compatível com essa interpretação? Para o Roger Menzies, a experiência está no final do processo. Só que as teorias da linguagem, as ciências que estão pós o racionalismo moderno, elas vão dizer que ninguém lê o texto sem pressupostos. Que ninguém lê o texto sem a experiência pessoal. Um cessacionista, ele tem a experiência qual? Da negação da experiência. Simples assim. É o pressuposto que ele tem. Sim. Aí a pergunta é, quais são, se todos lemos com pressupostos, qual é o pressuposto do pentecostal ou do carismático? O pressuposto é, o Espírito Santo age hoje. O mundo é mais do que natural. Existe a prática sobrenatural. A glossolalia, seja ela como evidência ou não, para uns é evidência, para outros pentecostais não, ela acontece hoje. O Espírito faz milagres, o Espírito cura, o Espírito dá dons. A experiência do Espírito faz a comunidade ter poder. A liturgia é uma liturgia afetiva, emotiva. Todos esses pressupostos carismáticos, o pentecostal tem. Não é uma questão de escolher, usar ou não a experiência, ter ou não ter a experiência, ler o texto com ou sem experiência. Para a tradição pentecostal, e para ser pentecostal, a experiência, ela é um lugar. Então, qualquer leitor pentecostal vai ler pressupondo que o Espírito age, pressupondo que milagres acontecem hoje, pressupondo que o batismo com o Espírito Santo acontece. Aí a pergunta é, como canalizar ou como conjugar essa experiência e a leitura bíblica madura como palavra de Deus, sabe? Como fazer para que esse texto agora possa ser lido honestamente em diálogo com essa experiência, não uma acima da outra, mas em diálogo. Aí a história da hermenêutica pentecostal tentou dar conta. O Robert Menzies, William Menzies, o Fee, o Craig Keener, o Archer, e todos estão tentando fazer exatamente isso. Num período, fizeram o seguinte, a melhor maneira é usar a análise do gênero literário, buscar a intenção do autor e também
usar o método histórico-gramatical ou o método histórico-crítico. A pergunta é, só há essa possível resposta? Só tem um jeito, então, de ser fiel à hermenêutica pentecostal, é aplicando o método histórico-gramatical? Aí que entra a nossa crítica. Por que dizem assim? Primeiro, porque os seminários do Brasil foram muito influenciados pelos reformados. E os reformados, sim, leem a Bíblia usando o método histórico-gramatical ou o método histórico-crítico. Uma nova ala de reformados agora tem aplicado as análises linguísticas. Ô Kenner, se você me permite, Claro. reformado faz o seguinte: ele lê Gênesis, né? Ele lê Gênesis capítulo 1 a 11 de maneira literalista, não é história gramatical, de maneira literalista, igual ele diz que o pentecostal faz. O pentecostal só lê a Bíblia de forma literalista. Então ele lê de forma literalista. Aí quando ele vai ler Atos dos Apóstolos, aí ele dá um adibute maniano. Reformado que realmente entende. E esse sim pode ser chamado de desonesto intelectual, porque se faz propositalmente. Esse pessoal sem cérebro que está criticando é só invejoso mesmo. Agora, esse pessoal reformado que influencia a cabecinha desse outro pessoal aí invejoso, esses sim entendem de teorias, Exato, entendem de metodologias. Esses aí, eles vão no buffet, né? Das teorias literárias, das teorias das metodologias e saca o método mais conveniente para ele no momento. Então, quando ele vai fazer interpretação de Atos dos Apóstolos, aí ele dá um adibute maniano. Aí ele dá um desconstrucionista, aí ele relativiza tudo, aí Lucas, de fato, está só contando a história, e Lucas está só narrando, e bababá, aquelas línguas não eram línguas sobrenaturais, e aí tem todo um processo que você que conhece de metodologia sabe muito bem que o cara está utilizando o método histórico-crítico para fazer essa dança danada aí, para poder negar o inegável, né? Aí quando é conveniente para defender, né, a ideia da depravação total, a ideia da não existência do livre-arbítrio, aí é literalismo. Só uma coisa, César. Aí usa-se o literalismo, entendeu? Só uma coisa. A live vai cair daqui Vai 2, cair 3 já? minutos. Vai. Deixa eu falar uma coisa com você. Rapaz, então vamos parar. Deixa o pessoal com mais vontade, do dia a gente volta. Não, o que a gente faz? Caiu, eu vou voltar. Você acha que é bom? Eu acho. A gente tem que terminar isso aí. Terminar para poder fechar a nossa discussão. O Matheus está dizendo aí, a maioria dos reformados vira liberais quando lê o Atos dos Apóstolos. Exatamente. Aí, quando eles leem Atos dos Apóstolos, eles viram liberais. Então, só são conservadores quando convém. Quando Só cair... que esse é irmão desse, amigo, tá? Para ser bem sincero. Já dei algumas voltas no quarteirão, não estou para ficar com historinha, não. Quando cair, eu vou voltar. Nós vamos voltar aqui na live para terminar esse assunto. Porque esse assunto, você percebeu que ele é muito bom e importante. Eu quero te pedir o seguinte, volte com a gente, volte e mande para o povo. Mande para o povo aí, para a gente estar junto aqui nessa discussão tão importante. Ai. Então, veja. Você vai deixar a live aí salva no teu perfil aí para o pessoal acessar? Vou. E eu preciso que alguém me ajude. Tem uma amiga que tem baixado as nossas lives todas. Se alguém puder me ajudar nisso aí, baixar. É Aleph Brits, ou Bright, eu não sei como é que pronuncia, né? Mas a Aleph tá aí. O perfil dela, o nome é Aventura de Aprender, ela tá aí na live. Baixa pra gente e manda o link, tá? Bom, vamos lá. Então, pra gente terminar essa primeira parte, não existe a hermenêutica pentecostal. Existem ferramentas pentecostais usadas, ou ferramentas da exegese que os pentecostais foram usando na história. Segundo, não existe a hermenêutica pós-moderna. Eu fico com a hermenêutica, eu fico com o método histórico-gramatical ou fico com a hermenêutica pior, o método pós-moderno? Isso é mentira, isso é um erro. Não existe a hermenêutica pentecostal, não existe pós-moderna, não existe a exegese pós-moderna. Existem ferramentas que surgem nesse contexto, que você pode utilizar sem carregar os pressupostos relativistas ou pressupostos extremamente presos ao leitor. Você pode usar essas ferramentas, como César fez desde 2015 com a teoria narrativa, como eu tenho feito em outros espaços desde 2012. A minha dissertação, a minha tese, aplicaram a semiótica da cultura, aplicaram a narratologia. Quer dizer, para ler o Apocalipse.
Então, isso é importante deixar claro aqui. Então, ponto. Segundo, aí nós vamos voltar agora, quando acabar aqui a live, nós vamos voltar para falar deste negócio da teoria narrativa, do método narrativo e quando isso vai chegar para ler a Bíblia pelos pentecostais e mais. Quando isso acontece no Brasil, gente? Quando isso começa a aparecer no Brasil? Quando é que isso acontece? Começa a aparecer. E outra pergunta. É possível uma terceira via? Quer dizer, só é possível o método histórico-gramatical? E o autor? O que a gente faz com o autor? Quer dizer, que conceito de autor é esse que o método histórico-gramatical e histórico-crítico tem? Então, a gente vai cair aqui agora e vamos voltar para falar exatamente sobre essas coisas. Volte com a gente e mande para o povo.